capítulo 11 de Hebreus. Glória a Deus. Encontraram? Capítulo 11, verso 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos alcançaram bom testemunho. Amém? Senta no teu lugar, só para a gente começar a ler esse capítulo. Nós tínhamos parado e encerrado o capítulo 10, mas aqui nós vamos, a partir do 11, mudar de assunto um pouco, né? Nós vamos deixar para trás o tal do Melquisedeque, os sacerdotes, os sacrifícios e o véu, né? Que o louvor lembrou hoje, mas vamos encostar um pouco esse assunto e vamos entrar num campo aqui que eu chamo de fundamental na nossa vida, sobretudo quando a gente pensa em salvação, a gente pensa na nossa vida com Deus, que é a fé. É um capítulo dedicado a esse tema, muito importante, e quando o assunto é fé, eu tenho plena convicção de que se estabelece na cabeça de muitas pessoas assim, uma interrogação enorme, né? A gente fica cheio de perguntas assim, porque é normal, né? Porque a fé parece que é um tema bem subjetivo, assim, e eu digo subjetivo porque ela diz respeito à nossa identidade, né? Aquilo que nós somos, a nossa fé. É um assunto bem caro, mas é difícil de compreender. É normal a gente talvez se questionar, o que é isso, né? O que é fé? Né? Definir isso não é muito simples. Será que eu tenho fé suficiente? Minha fé, será que é o bastante? Será que é a fé que Jesus espera de mim? A gente se questiona, né? A gente sempre fica com essas perguntas na cabeça. E a palavra de Deus é muito rica, porque ela fala da importância, aliás, ela fala demais da importância da fé na nossa vida. Nós vamos entender um pouco o que ela e como ela se manifesta, e aqui está o propósito do capítulo 11, que eu queria que nós vamos ler essa quarta e a próxima sobre esse assunto, e eu queria que você entrasse nisso para fundamentar isso dentro de você e fazer isso realmente ser uma coisa, quando a gente entende isso, né? Porque afirma a palavra de Deus, por exemplo, que através da fé nós podemos alcançar coisas inimagináveis. É conhecido de todos nós a fala de Jesus, ele faz uma analogia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23, que ele diz assim, eu asseguro que se alguém, Jesus disse, eu asseguro de que se alguém disser a esta montanha, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que disse, assim será feito. Negócio poderoso, né? Sim ou não? Em outro momento no Evangelho de Marcos, capítulo 9, diz que um pai pergunta ao Senhor, diante de um filho atormentado por um demônio, um pai pergunta ao Senhor, será que o Senhor pode nos ajudar? E Jesus falou, se eu posso? Aí a frase, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a quem tem fé. E aí eu quero que você tome posse disso, porque pensando na nossa vida como povo de Deus, eu vejo que nós temos diante de nós uma extraordinária ferramenta, mas que muita gente não sei se usa, ou se abandona, ou se coloca em algum canto da vida, sabe que existe, mas não sei se toma posse dela. Eu não sei como é que a gente trata isso. Imagina que você ganhou um tesouro, você ganhou algo inimaginável, algo que pode transformar a tua vida, transformar tudo, mas você encostou e colocou numa gaveta lá e deixou lá. Eu penso um pouco disso, porque a palavra de Deus diz coisas, Jesus diz coisas sobre isso, que às vezes a gente não se dá conta, a gente não aproveita, e é muito importante que a gente possa nesses 2 dias entender. Para o Senhor, aliás, no mundo espiritual, fé é só tudo. Para o Senhor é isso. A leitura deste momento, então, de Hebreus, se torna algo muito importante para a nossa caminhada. E eu quero aproveitar nesses 2 dias, para a gente entender, então, a grandiosidade disso que o Senhor nos deu. Disso que Ele deixou à nossa disposição. E nós começamos a nossa leitura aqui, com o texto mais clássico, quando o assunto é fé. Quando você fala que a Bíblia fala do que é fé, e aí você já vai para isso. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quer dizer, a gente sabe isso de cor, né? Mas eu não sei se a gente já se debruçou sobre isso, é isso que eu queria. Já de cara, tem muita coisa aqui nessa primeira frase.
na definição, quer dizer, vamos entender porque isso aqui já é meio cheio de complexidade, assim, eu preciso que você tome posse. Primeiro, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Presta atenção. Então, é algo precioso nos dado por Deus. Para quê? Para que a gente tenha esperança. Por quê? Porque sem esperança, você não sai do lugar. Sem esperança não acontece nada. E por isso eu queria dizer para você já de cara, sem fé não se vive. Não existe, não é possível viver sem fé. Porque sem ela, nós não esperamos que as coisas que precisam acontecer, aconteçam. Se ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, sem ela a gente não espera nada. Como é que vive? Nossa vida, por exemplo, é interessante. Não é só feita de passado, porque você não precisa de fé naquilo que passou. Você não precisa de fé naquilo que aconteceu na tua vida. Já aconteceu, mas você precisa de fé no futuro. Para que você precisa de uma fé no teu futuro? Para que você possa movimentar o teu presente. Se você olha para frente e fala, não, eu quero que o futuro seja, eu creio que ele vai ser, e eu tenho esperança que o meu futuro vai ser melhor, você caminha hoje, você se move, você sai do lugar. Agora, se você não espera nada da vida, você vai fazer o quê? Sentar, trancar no quarto, chorar e se deprimir. Percebe aqui? Eu quero que você vá construindo a importância da fé. Para ter esperança de que as coisas podem ser melhores, para ter esperança de que no futuro, na frente pode ser diferente, só tem um jeito. Tem que ter essa esperança. Adivinha de onde nós vamos tirar a esperança de que as coisas vão melhorar, que elas vão ser diferentes? Da onde? Da fé. É muito importante isso. Isso, aliás, para todas as situações da vida que ainda não aconteceram. Lógico que nós vamos acabar em Deus, mas para tudo que você vai fazer. Você trabalha num lugar e você quer que o emprego melhore, então você tem esperança de que você vai mudar de emprego. E se você não crê nisso, você não vai mudar de emprego. Ela é essa fonte de esperança. Isso é muito importante, nas mais variadas maneiras. Você precisa de fé para viver, para tudo. Por exemplo, você pega o seu carro e dirige. Imagina que você está dirigindo o seu carro a 90 por hora, numa rodovia cheia de carros. Vai bater? Você espera que não, porque você tem fé que não. Você, né? Se você não acreditar, não é verdade? Só com fé a gente consegue crer que a gente vai sair, acelerar até 90 por hora e não vai bater. A gente precisa de alguma forma, isso em todas as situações, você só acelera o teu carro por isso. Então, é certo que acreditar no que nós estamos vendo não é fé. A Bíblia diz isso. Não é que eu estou vendo, e aí está o desafio. Acreditar que não vai bater, só fé, né? Por isso não existe a possibilidade, eu acredito assim, de você dizer, eu não tenho fé. Você precisa de fé para viver. Você abre os seus olhos, se você não crê que vai, né, que você vai poder ir trabalhar, que você vai poder, né, entrar no ônibus e com o ônibus só crendo. Então não dá para viver sem fé. Todos nós temos fé. E, agora, o que acontece conosco? O que acontece conosco é que nós podemos escolher aonde nós colocamos a nossa fé. E aí tem uma questão que nós podemos escolher, por exemplo, não colocar a nossa fé talvez no lugar mais importante da nossa vida, e muita gente não coloca, que é colocar nossa fé em Deus. Fé você tem num monte de coisa. Sem fé não se vive. Imagina que você olha para um sujeito, acha ele bonito, tá, resolve casar com ele. Tem que acreditar que o negócio vai dar certo. Não, você não casa. Ela move tudo. Agora, muita gente escolhe não colocar essa fé no que eu acho que é o fundamental, que é colocar a sua fé em Deus. Mas que ela é necessária para tudo na vida, isso não tem dúvida. Então, essa fundamentação de Hebreus aqui vai nos ajudar de que fé é a certeza que move a nossa esperança. É uma ferramenta muito poderosa, por exemplo, quando a vida não está bem, quando as coisas dão erradas. Pensa comigo. Ela é uma ferramenta de esperança, porque diante das situações que querem desestabilizar a nossa vida, não é possível você olhar somente para aquilo que está diante dos seus olhos. Pensa quando você vive uma situação difícil. Se você olha só para aquela situação difícil, o que você vai ver? Aquilo que está diante de você. Você vai olhar para a situação e ela foi construída para desestabilizar a tua vida,
E nessa hora você precisa do quê? Olhar para a situação difícil? Não, olhar com fé de que aquilo vai ser superado. Então veja como ela é importante. É através dela que nós enfrentamos e vencemos situações adversas. Como é que eu venço a situação que quer me agoniar, que quer me estabelecer? Como? Com fé. Como é que a gente enfrenta esse mundo louco sem fé? Não dá. Então, a possibilidade de viver, não somente a partir dos nossos olhos físicos, mas saber que existe mais, além de nós, e que é de lá que vai vir ajuda. É ver a vida com os olhos da fé. É muito importante isso. A questão é que somente com fé é possível ver a vida para além dos problemas, para além das adversidades. Por isso as pessoas que falam não vai para a igreja, não se envolve com fé, é uma vida difícil, é uma vida truncada. Nós precisamos. Como é que eu sei que eu vou me levantar e vou vencer? Porque eu creio que eu vou. Eu preciso de fé para isso. Então a equação importante da nossa vida é quanto maior o problema. Alguém aqui já viveu problemas? Alguém aqui enfrenta algum problema? Presta atenção, quanto maior for o teu problema, mais necessária é a tua fé, porque é através dela que vai vir a vitória, não é através de olhar para aquilo e se espernear e não dormir, não, é crendo que aquilo pode ser vencido. Aqui está Jesus, aqui está o Evangelho. A segunda questão é que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, e a segunda é a prova das coisas que não vemos. Veja isso, o que é fé? É confiar e acreditar naquilo que nós não vemos. Por isso, crente é um bicho meio doido. E nós somos doidos mesmo. Crer profundamente que algo existe, mas você não vê. E algo normalmente fora de nós. Portanto, entenda que fé é um instrumento do mundo espiritual. Porque alguém aqui vê o mundo espiritual? Como é que o mundo espiritual se move? Com fé. Então, dizer que crê em Deus é dizer que crê em algo que não vê, sim ou não? Aliás, a própria palavra de Deus afirma em 1 João 4,12 que ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é? Como é que se vê Deus? Só tem um jeito. Como é que você vê o Deus vivo na tua vida? Só tem um jeito, com os olhos da fé, porque ela é a prova das coisas que nós não vemos. E nós vamos entender isso em nome de Jesus. Presta atenção, os céticos dizem que o que não pode ser visto não existe. Gente cética, geralmente cientistas e blá, 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 blá. O que você não consegue ver não existe. Isso meio para nos desqualificar, porque isso não é verdade. Aliás, isso é uma tremenda bobagem. Porque tem muita coisa que a gente não vê, mas eu tenho certeza que existe. Eu não posso basear minha vida só no que eu vejo. Por exemplo, existe gravidade? Sim ou não? Você vê? Você sabe que existe gravidade por quê? Porque se eu soltar esse óculos aqui, ele cai. Então, porque ele cai, eu não vejo, mas eu sei que ela existe. Significa que nós podemos dizer que ela existe, mas nós não vemos, sim ou não? Presta atenção. Mas nós vemos os efeitos dela. Nós vemos as consequências da sua existência, sim ou não? E a minha pergunta é, por que eu não posso dizer que Deus existe porque eu não vejo? Eu não vejo, mas eu vejo os efeitos dele na minha vida. Eu vejo as consequências dele na minha vida quando ele entrou nela. Por que só o que eu vejo com os meus olhos existe? Não tiraram essa história. Por exemplo, no núcleo de um átomo está concentrado a força mais poderosa do universo. Dentro de um átomo invisível, um micro. Mas ninguém vê dentro dele. Eu não vejo, mas eu sei que existe. Por quê? Porque quando esse átomo sofre uma fissão, quando ele é dividido, ele libera energia atômica, a energia mais poderosa que existe. Eu não consigo ver, mas racha um átomo no meio que você vai ver a explosão que é. Então eu sei que ali dentro tem energia. Não vejo, mas eu sei que tem. Eu vejo as consequências. Alguém vê raio-x? Não. Mas você sabe que existe? Lógico que sabe. Por quê? Basta o raio-x do seu corpo que ele tira uma radiografia de dentro de você. Então, eu não vejo, mas eu sei que existe. E assim alguém vê cheiro aqui? Ele existe? Onda de rádio e televisão? Eu não vejo, mas como é que... Porque eu não vejo não existe? Não. Dizer que algo não existe porque eu não vejo é uma bobagem, não cola.
Então presta atenção, eu estou falando da fé. Muita gente diz muita coisa sobre fé, mas existe muito preconceito contra a nossa vida por causa disso. O Tomás de Aquino tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, para aquele que tem fé, não precisa explicar nada, nenhuma explicação é necessária. Mas para aquele que não tem fé, nenhuma explicação também é possível, nenhuma explicação serve. Só nós que temos sabemos. Existe muito preconceito sobre a possibilidade de viver por fé, porque considera que gente que tem fé é alguém iludido, porque crê em algo que não está vendo, acredita no que não vê. Entretanto, não é nada disso, porque viver por fé não é viver iludido. Isso não é verdade, muito pelo contrário, mas é baseada em crer. Viver por fé é viver baseando a nossa vida em alguém que não pode ser visto com os olhos carnais, mas nós sabemos que Ele existe. Por quê? Porque Ele veio em minha vida, Ele entrou em meu favor, e Ele mudou completamente todas as coisas, e muitas vezes veio e fez inúmeras promessas na minha vida. Como é que eu não sei que Ele existe? Porque eu não estou vendo? Só eu sei o que a minha vida mudou. Essa força atômica já me alcançou e transformou tudo. Como assim não existe? Presta atenção, por isso que o texto diz, portanto, se a fé é uma fonte de esperança, sim, e nós queremos convictamente, por quê? Porque tem provas de coisas que eu vejo, não é delírio, não é uma ilusão, como esses metidos a besta acham, mas a nossa fé é baseada em um Deus vivo, porque você não vê com os seus olhos, mas Ele prova que existe na tua vida. Apesar de a gente não ver a face dEle, nós vemos a transformação que Ele produz em nós, sim ou não? A mudança que aconteceu na nossa história, na nossa vida, e mais, porque esse Deus fez e continua fazendo promessas em nossa vida, e aqui está onde nós baseamos a nossa fé. É muito importante que você compreenda isso, é maravilhoso. Portanto, a tua fé não é esse negócio abstrato que as pessoas pensam. A gente não crê no nada, a gente crê em um Deus que nos alcançou, que nos chamou, que nos deu uma tarefa, que fez promessa na nossa vida, e a gente crê nesse Deus vivo, que prova a sua existência, porque Ele fez coisas, Ele inclusive cumpriu muita coisa que Ele já prometeu em minha vida, na minha Ele cumpriu. Como é que eu não creio? Então não cola, percebe? Nós temos que entender. É isso, eu creio em Deus, porque Ele me alcançou, porque Ele me chamou, porque Ele me deu algo a fazer, e Ele cumpriu as inúmeras promessas da minha vida. Você duvida que Deus existe? Toma uma foto de que eu era e olha do que eu sou hoje, e eu vou te provar que Deus existe. Eu vou te provar no que eu creio em nome de Jesus. Olha para tudo as transformações que passou a minha vida em nome de Jesus. Amém? Então, é a fé que nos capacita para a transformação que só Deus pode fazer. Sem fé o negócio é complicado, não rola. Ela que é essa ferramenta. Nós acreditamos em Deus, nas suas promessas, mesmo quando a gente não pode vê-las, nem entender elas completamente. Eu não preciso entender, não adianta querer entender para crer, você tem que crer para entender. Não adianta querer ver para crer, você precisa crer para ver. Ganhamos um copinho lá na xícara, que estava tomando café, está escrito isso, né? É crer para ver, não é ver para crer, é crer para ver. E nós precisamos crer. Fé não é acreditar no que não existe, como as pessoas pensam por aí, mas é acreditar que esse Deus fez promessa, Ele vai, ela não surge de nada, porque eu creio que Deus é vivo, porque Ele faz promessas. A fonte da minha fé, ela surge do conhecimento do Deus que eu sirvo. De onde vem a minha fé? De conhecer Deus, de me entrar. Por isso que o apóstolo Paulo falou em Romanos 10:17, que a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Jesus Cristo. De onde vem a nossa fé? De ouvir a mensagem, porque a fé se fundamenta e cresce no conhecimento de Deus. Presta atenção aqui, nas suas promessas de vida. Onde é que estão as promessas de Deus para a tua vida? Onde é que está a fonte de fé para você? Como é que faz para conhecer Deus? Ouvindo a pregação da palavra de Jesus Cristo. Por isso que ele disse isso em Romanos. Por isso que essa nossa fonte fortalece a nossa fé. Tudo bem? 2 primeiros versículos, ok? Versículo 3, ele vai dizer assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que se vê, pelo que é visível. Veja,
Se nós ouvimos a ministração da palavra, nós sabemos que o universo foi formado pela palavra, né? Quem conhece aqui a Bíblia sabe, o universo foi formado pela palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz, né? O instrumento de criação de Deus foi a própria palavra. Entanto, a gente não vê alguém, você vê a palavra pronunciada, não se ouve, mas não vê, né? É um pouco o que ele está dizendo. Portanto, aquilo que se vê a olhos nus foi feito do que é invisível. Palavra. É isso que ele está dizendo aqui. Como é que nós não cremos naquilo que nós não vemos? Lógico que nós cremos. Nós acreditamos. Na verdade, a sua vida não é baseada somente naquilo que você vê. Aliás, eu arrisco a dizer que o que fundamenta a sua vida é exatamente aquilo que você não vê. É o que mais fundamenta a tua vida. Então, a fé é a possibilidade de viver a partir do que é espiritual e não do que é físico. Porque viver a partir do físico basta olhar. Agora, para viver no mundo espiritual, para ter vida com Deus, para receber as promessas de Deus, você precisa crer naquilo que você não está vendo. Aqui está a nossa trajetória, aqui está a dificuldade da fé, que nós temos que compreender. Se nós focarmos nossa vida só no que é físico, só sobra o quê? Desespero e frustração. Pensa comigo. Se você pensa na sua vida, pensa em tudo que você enfrentou só nos últimos dias aí. Se você olhar só para isso, o que você está vendo, sobra o quê? Desespero, sim ou não? E por isso que Hebreus vai afirmar que fé é o firme fundamento nas coisas que se esperam, ou seja, ela é o que fundamenta a nossa esperança e a prova das coisas que não se vê, que foi por meio delas que os nossos antepassados conseguiram ser reconhecidos, alcançaram a glória e o bom testemunho diante de Deus. Os antepassados deram um bom testemunho diante de Deus, porque foram movidos por essa fé aqui, que o texto está dizendo e fundamentando. Eles conseguiram chegar em lugares muito mais elevados, muito mais daquilo que nós podemos ver com os olhos. E nós vamos ver exemplos aqui para vocês entenderem isso. E aqui está o grande segredo sobre a fé que nós vamos ter que construir nesses dois estudos aqui. O texto vai dizer uma lista de personagens bíblicos que na leitura convencional são chamados dos heróis da fé. E você precisa compreender cada um deles para você entender o que é fé para você. Eu leio eles para entender qual que é a minha. O que Deus espera encontrar em mim. Porque o texto está dizendo que esses personagens encontraram um bom testemunho diante de Deus. A sua fé, colocaram eles diante de Deus, Deus se agradou e eles conseguiram coisas inimagináveis. E é isso que são indivíduos que fizeram coisas, que alcançaram outras coisas maravilhosas, tudo baseado nessa definição de fé que Hebreus está dando. Eles confiaram em Deus, que não viam, não adianta achar que via. Porque quando você vê a Bíblia falando, e Deus falou, Abraão, você pensa que o Abraão falou, e aí Deus, beleza? Não via. São os olhos da fé. Eles não viam, mas mesmo não vendo, confiaram, e diante de desafios e provações, as suas vidas foram transformadas. E eles são testemunhos para nós até o dia de hoje. Portanto, eu queria ver com vocês, cada uma delas, a faceta que significou a fé para eles. Porque entendendo o que foi a fé para eles, vai ajudar a gente a entender o que é para nós. Fundamental o que significa essa tal de fé. Tudo bem? Se é o que a firme fundamento que nos dá esperança e a certeza das coisas que nós não vemos, eu quero fundamentar isso então. E é isso que o texto vai fazer a partir do verso 4. Ele diz assim, ó. Está tudo bem até aqui? Vocês conseguem crer? Que bom. No verso 4 ele vai dizer assim, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé, Abel continua falando. Vou ler de novo. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício a Deus superior ao do seu irmão Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou a sua oferta, embora ele morreu. Por meio da fé, ainda fala. Vamos entender isso aqui. Porque a lista aqui começa lá no princípio da criação, né? Os testemunhos de fé que ele quer nos dar. Porque ele vai usar o exemplo da fé de Abel. Um grande exemplo de fé teve Abel. O que será que esse texto está querendo nos ensinar sobre o que é fé para nós a partir de Abel? Pensa comigo aqui. Nós sabemos no relato de Gênesis 4, né? Que Adão e Eva tiveram relações e conceberam e tiveram 2 primeiros filhos, Caim e Abel, sim ou não?
Isso você sabe, né? E o texto diz mais, os dois filhos, que Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Sim ou não? Aí no capítulo 4, verso 3 de Gênesis, vai dizer assim, ó. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da sua terra uma oferta ao Senhor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da sua terra uma oferta ao Senhor. Ele era agricultor. Verso 4 vai dizer, Abel, por sua vez, diferente, trouxe das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ele ofertou o quê? Do melhor, das primícias e em primeiro lugar. Vamos entender esse versículozinho que a gente... O texto vai afirmar que Abel foi reconhecido como justo. Abel foi visto como justo por Deus. Por quê? Porque Deus aprovou a sua oferta. Ok? Isso que o texto está dizendo. Mas não do irmão dele. Por isso, Abel foi aceito, ele se tornou justo diante de Deus, porque para alguém ser aceito por Deus tem que ser justo aos olhos dele, e foi isso que aconteceu com Abel. Agora veja que interessante, o texto diz que foi pela fé que Abel ofereceu a sua oferta ao Senhor, e essa oferta de Abel foi superior à de Caim. Portanto, a oferta de Abel foi melhor, foi aprovada, porque ela foi objeto de uma fé superior, uma fé melhor do que a do seu irmão. Que fé é essa? Vamos pensar. A proposta de Hebreus, qual é a diferença das ofertas dos dois irmãos, que o texto diz que foi em consequência da diferença da fé dos dois? A oferta foi melhor, porque a fé dele era maior. A fé de Abel foi maior, por isso a sua oferta foi melhor e foi aprovada por Deus. E o contrário, a oferta de Caim não foi aprovada, porque ofertou com uma fé pequena ou sem fé, não sei. Qual é a diferença das atitudes dos dois, para nos ajudar a entender como é que deve ser a nossa fé? A nossa fé que tem que agradar a Deus, não é qualquer fé que serve, mas uma que Deus aprove. Qual é a diferença das duas fés? Bom, a grande proposta aqui do texto é que a fé que agrada a Deus, e por isso ele aprova, é a fé daqueles que priorizam Deus acima de todas as outras coisas. Entenda aqui a frase. A diferença básica que o texto diz é que Caim levou a sua oferta depois de um tempo. O texto é claro, verso 3. Depois de um tempo, Caim levou a sua oferta ao Senhor. Abel, não. Abel levou a sua oferta em primeiro lugar, como primícia. A oferta de Abel foi muito mais cuidadosa, porque ela foi dada como prioridade. Essa é a diferença de Caim e Abel. Não é que um era mais bonito, um era... Não. Um levou depois de um tempo, o outro levou como prioridade. Presta atenção. Ele não fez como irmão. Passado algum tempo, simplesmente levou uma oferta. Ele levou a oferta das partes gordas, das melhores, mas levou como primícia, como primeira coisa, como prioridade de Deus. E aqui está um segredo de fé. A primeira lição que nós tiramos dessa galeria de exemplos aqui de fé, que a Bíblia Sagrada nos dá, é que a fé que agrada a Deus é a fé de quem, mesmo sem vê-lo, consegue priorizar a Deus em sua vida, em detrimento de todo o resto. E aqui eu estou falando de fé. Aqui eu estou falando de uma fé que serve para Deus e que vai mover montanhas na tua vida. Que você vai ver coisas acontecendo. Isso é muito importante. Portanto, se conselho servisse, eu ia dizer para você, acho que não adianta perder tempo dizendo que acredita em Deus. Se depois de dizer, coloca Deus, sei lá em que lugar da sua vida. Não adianta dizer que acredita em Deus, se não vai dar a Ele como prioridade sobre todas as situações que se apresentarem na tua vida. Quem crê em Deus, com uma fé, não qualquer, uma fé que agrada ao Senhor, coloca Ele como prioridade sobre todas as coisas. Sobre o quê? Sobre todas as outras dimensões da vida. Quem tem que ter uma fé que agrada a Deus, precisa crer nele antes e acima de qualquer coisa. Precisa crer em Deus acima da minha vontade. Preciso crer em Deus acima do que eu quero, acima das minhas prioridades. Eu tenho que crer em Deus acima do que eu acho certo. Primeiro o Deus, depois eu e o resto. Isso é Caim e Abel. Esse é o exemplo de Hebreus. Isso diferenciou a oferta dos irmãos e a fé. Qual que é a diferença da fé deles? Um, depois de um tempo, tal, foi, vou lá levar a oferta. E o outro, não, a primeira coisa que eu vou fazer, ele deu prioridade a Deus. E eu não sei se a gente consegue compreender. A oferta de Caim deve ter sido, depois de um tempo, talvez o que sobrou. Lembra Jesus diante da viúva pobre?
a viúva deu 2 moedinhas, que foi maior do que todas as fortunas dadas. Por quê? Porque aquilo foi prioridade para ela. Ela colocou Deus em primeiro lugar, não tendo nada. E os ricos davam, depois de um tempo, do que sobrava. É a mesma questão. Abel separou a sua oferta como prioridade. Entenda que a nossa fé não vai remover montanha, e precisa, se as coisas de Deus, se Deus não ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Não funciona a gente acreditar em tudo. Ah, mas eu também acredito em Deus. Não é assim que funciona. Eu acredito em Deus acima de tudo, em primeiro lugar. Ah, então você, não, acho não. Não vai bater o carro, não vai, porque Deus é na minha vida. Porque eu tenho que botar Deus na frente. Não adianta também acreditar nas outras coisas, e se por acaso deu errado, vai para a igreja e dizer, ai Senhor, mas eu creio no Senhor, vou orar porque deu ruim. Tem que ser prioridade. Essa é a fé que realmente agrada a Deus. Meu irmão, não importa o que façamos, minha irmã, eu sei que tudo virá do Senhor, porque eu sei e eu creio que Ele é Deus, e que dele vai vir tudo que eu preciso, ponto, eu creio nisso. Porque a gente costuma acreditar em tudo, na nossa capacidade, que a gente é sabidão, que a gente sabe fazer a escolha, que a gente sabe o que é melhor para a vida, que a gente está botando a fé aonde? Aonde que nós estamos botando a fé? Em nós, na circunstância, no dinheiro que nós conseguimos economizar. A gente está botando a nossa fé na nossa força. Essa fé não agrada ao Senhor, porque a fé de Abel é a fé de quem dá prioridade a Deus, em nome de Jesus. Amém? Primeira lição. Ah, é comum, aliás, lembrei agora. Não oferta por quê, meu irmão? Ah, porque vai faltar. Eu acho que não vai dar. Tá bom, se você falar isso, você está colocando a sua fé aonde? Hã? Na capacidade, no dinheiro, nas coisas que você tem para pagar. E Deus? Cadê Deus? Ah, Deus depois eu vejo. Não funciona. O passo de fé é mesmo contra todas as adversidades, contra o que eu não estou vendo, eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu creio nele, porque Ele é o Deus provedor e dele virá. Isso é a fé que agrada ao Senhor. Em tudo que você for fazer, tá bom? Não estou aqui falando de dinheiro. Em tudo que você for fazer. Bote Deus como prioridade na tua vida, porque é assim que se crê em Deus, em nome de Jesus. Amém? Verso 5. Mais um exemplo aqui de fé. Esse vai para Jaque. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. É muito interessante isso aqui. É o segundo exemplo, aliás, um exemplo para fortalecer a nossa fé, um exemplo de fé para fortalecer a nossa, é Enoque. E eu acho isso aqui um desafio, porque é ousadia isso aqui, porque na Bíblia inteira tem um versículo sobre Enoque, curtinho, né? Tem uma frasinha, né, já que ela se debruçou, fora esse de Hebreus aqui, obviamente. Mas Enoque é um personagem de Gênesis também, que é o segundo exemplo que é usado, está em Gênesis 5, 24, e diz assim, Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado. Por quê? Porque Deus tinha arrebatado, só isso. E aqui foi usado por Hebreus como um exemplo de fé. Quem foi Enoque? Um homem que andou com Deus. E as pessoas não mais viram Enoque. Cadê Enoque? Não sei. Vamos procurar, vamos. Não encontraram. Por quê? Porque Deus tinha levado ele para si. Deus tomou ele para si. Ele é usado como exemplo de fé para ajudar a fortalecer a nossa fé. Ok, o que é que nós podemos aprender com Enoque como esse exemplo de fé que agrada a Deus? Presta atenção. Hebreus vai afirmar que ele não experimentou a morte, porque foi arrebatado. Mas antes de ser arrebatado, o seu testemunho agradou muito a Deus. Aqui está o segredo. Aqui está a fé que nos interessa. Ele foi arrebatado, foram procurar, não acharam, porque, ok, mas antes de ser arrebatado, o seu testemunho agradou a Deus. Antes de ser arrebatado, a sua fé era de alguém que agradava a Deus. Por quê? Porque ele andou com Deus. Eu estou falando da tua fé, presta atenção. Eu posso afirmar para você, a partir desse exemplo, que uma fé que agrada a Deus, como a de Enoque, é a fé daqueles e daquelas que têm comunhão com Deus, que andam com o Senhor, que não dão um passo nessa vida se não tiver Deus do seu lado. Isso é fé. Eu quero te provar
que fé não é um negócio abstrato, que você fala, eu creio, não creio, eu estou crendo, não estou crendo, hoje eu creio mais, amanhã eu creio. Não, não. Fé se demonstra, fé se vive, fé é uma realidade daqueles que a Bíblia nos ensina em nome de Jesus. Fé é um homem ou uma mulher que dá prioridade a Deus, mas fé é um homem ou uma mulher que anda, que tem comunhão com Deus. Isso é fé. Não é dizer, eu acredito em Deus, pastor. O que significa isso? Nada. Não. Deus é prioridade na minha vida e eu não dou um passo sem Ele, então eu tenho fé. Amém, querido, essa é a tua fé. Isso é fé. E nós temos que tomar posse disso. Portanto, eu penso que não adianta dizer que acredita em Deus, mas quando for percorrer as estradas dessa vida, não ter Deus caminhando do seu lado. Desculpa. Acreditar em Deus não é dizer, é viver. Isso é fé. Não adianta dizer que acredita, se na hora H vai percorrer caminhos que Deus não passa nem na sarjeta. Deus não aprova. E por isso está andando sozinho. Está andando na vida aí sozinho. Porque Deus não caminha por esses caminhos. Tem fé? Não, eu vou na igreja, acredito. Tá bom, mas para onde você está indo, Deus não vai. Que diabo de fé que é essa? Essa fé de só dizer não é uma fé que agrada a Deus. Fé de quem só anda pelos caminhos, que sabe que Deus também caminha nele com isso. Isso aqui é fé. É concreto isso. Diz respeito aos passos do dia a dia. Fé de quem tem plena comunhão com o Senhor. Porque independente da circunstância, só aceita viver se tiver Deus na sua vida. Em comunhão com Deus o tempo todo. Isso é fé. Não é acreditar. Acredito. Tem gente que diz que fé e acreditar é outra coisa, né? Eu acho que é a mesma, mas sei lá. Não se engane. Dizer que tem comunhão com Deus significa dizer que não tem comunhão com um monte de outras coisas. Não adianta. Quem anda com Deus não anda em qualquer caminho. Me desculpem. Porque Deus não anda em qualquer caminho. Deus não trilha qualquer trilha. Não. Portanto, nós vamos... Aliás, a Bíblia Sagrada diz, Isaías diz que Deus aplana os caminhos, né? Deus nivela os montes e os vales. Deus é reto. Deus é reto. Se você anda meio torto, desculpa, você está andando sozinho. Porque onde o Senhor chega, o caminho nivela. E a vida fica reta. Estou andando meio torto. Deus não está contigo, não. Você está sozinho. Então, presta atenção. Nós vamos entender sobre a fé que agrada a Deus, segundo Hebreus, é a fé daqueles e daquelas que tem absoluta comunhão com Deus. Enoque andou com Deus. Em tudo que fazem, aonde estiverem, Deus quer estar comigo, Deus quer caminhar comigo, porque eu só vou por onde Ele manda, eu só faço o que Ele faz. Fé de quem não abre mão da oportunidade de estar aliançado com o Senhor. Fé de estar envolvido na comunhão da igreja, comprometido com o que Deus se compromete. Isso é fé. Isso é um homem de fé, uma mulher de fé. Quem anda com Deus faz o que Deus espera. Quem anda com Deus se compromete com os compromissos de Deus. Não adianta dizer eu tenho fé, eu creio em Deus. Vai na rua e pergunta quantas pessoas você acha que... você acredita em Deus? 90% do planeta vai dizer que acredita, mas e daí? E daí? Significa o quê? Nada. Aliás, a Bíblia vai dizer que tem fé morta e tem fé viva. Tem fé que não... né? Tem a fé, Tiago vai dizer que se a sua fé não tem obras, a sua fé é morta, não serve para nada. Então nós precisamos entender, quem anda com Deus, se compromete com os compromissos de Deus, e por isso é um homem ou mulher que se envolve com a obra que Deus quer fazer. E você quer saber a boa notícia? Esse tipo de fé vence até a morte, porque foi o que Enoque fez. Vence até a morte. Enoque andou com Deus, e por isso deu um testemunho. Teve uma fé que agrada a Deus, tanto que não morreu, nem morreu, foi arrebatado. Glória a Deus. Todo mundo que é crente quer ser arrebatado, né? Pois é, ele foi. Enoque é um arquétipo. A gente não sabe quando ele viveu, que era, que época, onde que ele morou, não sabe nada dele, né? Nada. Não sabe nem se ele... Mas ele é um arquétipo, ele é um tipo de ser humano que interessa a Deus, é por isso que ele está na palavra. Um tipo de ser humano que interessa ao Senhor, porque as pessoas foram procurar Enoque. O texto diz, eles foram procurar, eles não encontraram. Por quê? Porque esses e essas, Deus sempre quer do seu lado. Esses e essas caminham com Ele. Esses e essas, Deus não abre mão. Quem tem esse tipo de fé aqui, suficiente para andar em comunhão com Deus, sabe que com Deus vai morar eternamente, porque em Deus não tem morte, não. Deus tem vida eterna para esses. E é isso que importa para o Senhor, em nome de Jesus. Salvação. Ter comunhão, uma fé suficiente de quem tem comunhão com Deus em nome de Jesus. Amém?
Vocês estão entendendo até aqui? Vamos sair daqui com a fé capaz de, né? Aí o texto vai dar uma pausinha na lista de personagens para reafirmar uma grande verdade sobre a importância da fé para Deus. Verso 6. Veja, aí é a frase que todo mundo gosta. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador, que recompensa aqueles que o buscam. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus primeiro, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa quem o busca. Então, veja, eu fico pensando assim, irmã, a nossa vida precisa ter base, sabe? Nós temos que ter onde pisar. Você não anda por aí assim, você sabe por onde você pisa. A tua vida tem que ter substância, a tua vida tem que ter consistência, e tudo isso nós vamos conseguir através da fé. O que nós precisamos admitir, que é o que sustenta a nossa vida de verdade, o que mantém a gente de pé de verdade é o Senhor. Isso você tem que admitir. E nós temos que entender isso aqui. Quem sustenta a nossa vida é Deus. E por isso acreditar em Deus e nas suas promessas tem que ser a base de tudo na nossa vida. Por isso que eu digo para vocês que na palavra de Deus fé é tudo. Porque sem fé nós não conseguimos agradar aquele que sustenta a nossa vida. Por isso que você precisa construir. Fé é a base da nossa adoração, fé é a base do nosso temor, é a base da nossa motivação, porque ela é a única maneira de ter acesso a Deus e à salvação. É o único jeito. Por isso que nós cremos que a nossa salvação vem por fé. E sem isso, nós não chegamos a Deus. Nós não alcançamos o Senhor. Tem que ser a base. Se é assim, nós precisamos entender para nos render. Compreender o que é isso, compreender para nos render a essa ferramenta maravilhosa que nos foi dada pelo Senhor, porque se nós nos apossarmos dela, nós vamos conseguir agradar a Deus, porque sem fé ninguém agrada a Deus, mas com ela a gente agrada. Tomando posse disso que eu estou dizendo para vocês, o Senhor vai se agradar da nossa vida, e quando Ele se agrada, adivinha? Tudo é possível. Aí Jesus, tudo é possível ao que crê. Olha que coisa extraordinária. Sem ela não tem Deus. Porque o texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, e diz mais, não adianta querer se aproximar de Deus. Não adianta querer se achegar. Não adianta querer ir para a igreja. Querer dizer que é crente. Se não crer que Ele existe, sem crer que Ele não é uma ilusão, não, que Ele é uma realidade. Vou ler de novo. Quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Deus não é um projeto religioso. Deus é uma verdade na nossa vida. Não é possível agradar a Deus se não crer que Ele é essa realidade que tem poder de mudar a nossa vida. Nós temos que saber isso. É muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque não adianta se aproximar dEle sem crer que Ele é vivo e que Ele recompensa aqueles que se aproximam dEle. As traduções antigas, que Ele é galardoador daqueles que se aproximam dEle. Então, você vai para a igreja. Se você não crê que Deus pode mudar a situação, não precisa ir, fica em casa. Está perdendo seu tempo. Porque você não está se movendo por fé. Você não tem fé. Se você não tem fé, você não vai conseguir agradar aquele único que pode mudar a sua história. Percebe? A cura, o que for, é necessário. Portanto, a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente adora, mas tudo isso só vai ser recebido se a gente souber, se a gente crer que Ele está nos ouvindo, por exemplo. Senão não adianta. A gente tem que saber que Ele se agrada da nossa adoração, por exemplo. Se Ele se agrada dos nossos caminhos, que Ele tem prazer em estar no nosso meio, que Ele vai vir, que é Ele que fala conosco. Nós temos que crer, queridos. Quando eu ouço, por exemplo, algo e não levo em conta na minha vida, o que eu estou fazendo? Eu estou crendo? Vai mudar? Não estamos nem agradando ao Senhor. Estamos ouvindo e falando, sei lá, tal. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem crer nisso, queria dizer para você, esse lugar aqui é uma tremenda perda de tempo. E eu sei que não é, porque nós temos a fé. Eu sei que não é. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa noite a palavra de Deus está nos direcionando para algo que nós devemos tratar como a base da nossa vida. A base da tua vida não é você, não é o que você sabe, não é o que você tem, não. O alicerce de toda a nossa vida é a nossa fé. A fé não pode ser
só um fundamento. A Bíblia diz que ela é um firme fundamento. É onde se firma o alicerce da nossa vida. E ele não abala, porque ele é firme. Ele está toda a nossa estrutura. Porque sem fé não vamos conseguir chegar a lugar nenhum nessa vida, em nome de Jesus. Amém? Você entende a importância disso? Então, primeiro, se nós não temos fé, nós não teremos esperança na vida. Só para retomar aqui. Ela é a certeza das coisas que nós esperamos. Sem fé, nós enfrentamos a vida com a força do desespero. Quando você vê essa pessoa, não crê em nada. Você vai no velório, tem gente que, meu Deus, lógico, a gente sofre, né, com a morte. Mas tem que ter um equilíbrio de saber que Deus recolheu, que eu tenho fé. Então eu sofro, eu choro, mas eu não me desespero. Porque eu tenho fé. Sem esperar nada da vida, você vive para quê? Se não tem esperança, para que você acordou hoje? Nós vamos esperar, nós vamos ter esperança, nós vamos esperar que nós vamos conseguir. Senão, o desespero chega. E por isso o que fundamenta? A fé. É o que nos garante que nós não vamos esperar. Nós vamos aguardar e esperar em Deus. Segundo, ela é a prova das coisas que nós não vemos. E mundo espiritual, nem eu, nem você, nem ninguém vê. Não vê, mas sabe que está aí. Não vê, e para quem enxerga e sabe que ele está aí, vida muda. O mundo espiritual está aí, está agindo, está acontecendo, funciona, e para a vida mudar nós temos que enxergar o que nós não estamos vendo, mas eu vejo. Como? Com os olhos da fé. Eu chego a arriscar dizer que o que transforma a vida de um ser humano de verdade é tudo que ele não vê. A dimensão física do que está diante dos nossos olhos não dá conta de dar sentido na vida das pessoas. Ninguém muda a partir do que você vê. Você não muda a partir do que você tem, da tua casa, do teu dinheiro, das pessoas que estão do teu lado. Não muda. Você precisa de tudo. Mas, por exemplo, se você não tiver amor, se você não tiver afeto, alegria, esperança, se você não puder ter o fogo, você vê tudo isso? Você vê o amor? Não vê. Você vê. O que fundamenta a tua vida de verdade é o que você não vê. Por exemplo, razão para viver. Sem razão para viver você não vive. Nada disso você vê. Sentido na vida, você vê? Não, mas é o que te sustenta. Presta atenção. Terceiro, existe algo que agrada o coração de Deus. Esse algo é a nossa fé, mas não qualquer, mas é uma fé daqueles que colocam Deus como prioridade sobre todas as outras dimensões da vida. Isso é muito importante. Fé não é, eu creio. Não, Deus é uma prioridade na minha vida. Isso é minha fé. Isso é muito importante. Uma fé que nos leva a priorizar o Senhor nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Nós vamos colocar o Senhor no lugar que lhe é devido. Que lugar? Acima de tudo, acima de todos, acima de mim, assim do que for. Deus, prioridade. E finalmente, fé não surge do nada. A gente não crê no que não existe. Não, nossa fé vem de conhecer o Senhor. Por isso, sem comunhão, sem andar com Deus, sem vida com Deus, sem palavra, sem meditar, não tem fé. O se tem é uma fé da boca, não é a fé da vida, não é a fé que agrada ao Senhor. E eu quero que você tome posse disso, porque uma fé às vezes é nominal, né? Se você andar na rua, o planeta inteiro acredita em Deus. É nominal, mas não tem comprometimento com o Senhor. Fé de quem tem fé é fé que se compromete com o Senhor. Uma fé que serve só para as pessoas, que não transforma a vida de ninguém, não serve para Deus. Eu creio em Deus, mas a sua vida não muda? Que diabo de fé é essa? Não serve para ninguém, nem para Deus. Essa fé, sei lá, se existe. Então, nós precisamos nos esforçar para ter comunhão com Deus. Precisamos ouvir a palavra, para entender o que o Senhor espera de nós, porque a fé vem pelo ouvir essa pregação, porque ouvimos, nós vamos saber. O que Deus espera, quem é Ele, o que Ele quer de mim, eu vou viver em comunhão com Deus, e só ouvindo. Essa fé que serve ao Senhor. Amém? E eu encerro de novo dizendo, Jesus disse, tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que crê. Não porque a gente pode tudo. E nós vamos, semana que vem, nós vamos entender isso direitinho. Mas tudo é possível ao que crê, sabe por quê? Porque eu posso? Não, porque Ele é Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele pode tudo, e nós, pobres mortais, foi nos dado um privilégio de alcançar tudo vai ser possível, a partir dessa ligação com Ele, e essa ligação se chama, é lindo ou não?
Se você se liga a Deus com essa fé viva aqui, com essa fé que agrada a Ele, tudo será possível. Por que eu vou fazer? Não, porque o Deus do impossível vai fazer coisas impossíveis na minha vida, e é nele que eu creio. Você percebe que fé é essa ligação entre nós e Deus? E é dela que virá tudo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vocês entenderam esse pedaço? Semana que vem tem mais.